Eu sou Tamara Magalhães, eu venho aqui esclarecer, na verdade, os fatos que foram publicados essa semana, que a mídia televisiva publicou e que esse rapaz teve direito de resposta. Essa pessoa que teve direito de resposta, ele é um ex-companheiro meu, chama Jesus, no qual ele me torturava. Eu denuncio ele por agressão física, psicológica, mental. Eu estou uma pessoa completamente perturbada, eu sou uma pessoa completamente com problema por ter passado e vivido em cárcere privado com ele durante 3 meses. Eu vivo em pânico, eu olho para os lados assustada. Desde que eu me separei dele, que tem 4 meses que a gente separou, eu não tenho vida, eu não tenho condições de sair numa esquina, porque eu sei que ele ronda, eu sei que ele sabe tudo sobre minha vida, e eu tenho denunciado. Inclusive ele foi preso esse último fim de semana passado, e foi solto na terça-feira. A gente tem apelado para o Poder Judiciário para ver se coloca esse bandido atrás das grades, porque o que eu passei, eu não desejo que ninguém passe. Inclusive ele expôs a mãe dele, eu não sei se foi ele ou foi por parte dela, a dona Cléo, que inclusive diversas vezes, enquanto eu estava com ele durante esses 3 meses, ela mesma se pronunciava, ela mesma chegava para mim para perguntar, para querer conversar, saber mais, e sempre falava: não, Tamara, hoje você vai ficar aqui em casa, você vai dormir durante 2 dias aqui em casa. E ele sempre, quando ela falava isso, ele ficava louco, porque ele não queria de forma alguma, ele não me dava espaço de jeito nenhum para conversar nem com a mãe dele. Eu não tinha contato com minha família de nada. Eu tive 4 aparelhos celulares, todos os 4 aparelhos celulares ele quebrou. Eu não tinha contato com ninguém, inclusive com a mãe dele. Ele queria mudar para um lugar que a gente não pudesse ter contato com ninguém, nem com minha família, nem com a família dele, porque ele falava que todos eles atrapalhavam. Inclusive a dona Cléo, que tem se manifestado agora com ele nas entrevistas, nas reportagens, em 2 emissoras, inclusive, eu muito me admiro, ela tá apoiando ele, muito me admira, porque ela sempre quis conversar comigo e nunca ele deu espaço, porque uma vez foi quando ela foi me visitar no trabalho, na galeria onde a gente tinha loja, inclusive eu trabalhava junto com ele, porque ele me fez sair de tudo. Ela foi me visitar lá e pediu que eu subisse, que ela queria conversar comigo, e ele não deixou eu de jeito nenhum só com ela, porque ele sabia que eu ia ceder às perguntas dela, e eu ia acabar confessando o que ele fazia comigo, que eu vivia sob tortura o dia inteiro. Eu chegava em casa, a gente saía 8h30, 9 horas da manhã, e daí eu passava o dia do trabalho com ele na loja, e quando eu chegava em casa por volta das 6, 6h30 da tarde, eu colocava minha filha para dormir, e ele já começava as sessões de tortura. Ele me sentava na cama e ele começava a fazer as perguntas. A pergunta que eu não respondesse dele eram chutes nas costas. Isso quando ele já me batia só nas costas e na cabeça, porque eu passei mais de quase 2 meses usando só calça jeans, porque os hematomas que eu tinha na perna eram imensos de roxo. Porque depois que ele me batia, ele vinha e ia atrás de óleo de massagem para estar massageando para os hematomas irem saindo. E assim foi o meu drama durante 3 meses ao lado dele. Depois de várias sessões de tortura, que às vezes ele me deixava em pé, em frente à pia da cozinha, e ali ele ficava com a faca 24 horas me ameaçando. A gente passava mais de 1 hora, 1h30, quase 2 horas em pé, eu chorando, e ele me fazendo perguntas e com a faca na mão. Aqui eu não perguntasse, ele tentava me furar, me cortar, Inclusive ele ficava com caixa de fósforo na mão acendendo para tocar fogo no meu cabelo. Inclusive uma vez ele queimou aqui meu pescoço, ficou uma marca imensa aqui, igual marca de cigarro, no qual ele acendia para tocar fogo, Pausei aqui. Ele me torturava também com sessões de enforcamento. Teve uma vez que ele estava no banheiro tomando banho, eu estava no guarda-roupa arrumando as roupas, e ele saiu de lá agressivo e me fez virar. Quando eu virei, ele pegou no meu pescoço, me suspendeu no guarda-roupa, que eu caí desfalecida. Eu não senti nada, me parece que eu estava entrando no chão, eu não senti mais sangue no corpo. E aí eu consegui sair me rastejando até a cama.
Outra vez também que ele me torturou dessa forma, com sessão de enforcamento, foi quando eu estava com a minha filhinha no braço, eu tinha acabado de dar o leitinho para ela, da mamadeira, mamar, e aí eu estava colocando ela para arrotar, e ele veio, eu estava sentada, e ele veio me enforcando, e eu fui desfalecendo, até ao ponto, só Deus, por Deus que eu não desmaiava, porque faltava ar em tudo, e as forças, eu perdi toda a força do braço, de tudo. E era assim, a minha vida com ele era simplesmente assim. Inclusive, quando ele acabava de me torturar, quando ele acabava de me bater, porque eram muitos tapas na cara, ele ia e voltava batendo na minha cara, cuspida, sempre me dava muita cuspida na face, muita, que acho que isso era o que mais doía, eram as cuspidas na cara que ele me dava, né? Porque acho que é onde você se sente mais humilhada, né? Onde você se sente mais um ser humano totalmente desprezível, né? Você se sente, eu perdi totalmente a autoestima, já não tinha força para nada, porque quando eu consegui fugir dele, eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu emagreci 10 quilos ao lado dele em 3 meses. Então, foi muita tortura. E inclusive, todo mundo da galeria onde eu trabalhava com ele, que me fez abandonar a minha família, fez me abandonar o meu trabalho, eu sou sócia da minha mãe e da minha irmã, numa empresa. Eu trabalho no ramo de confecção, então ele me fez abandonar para viver 24 horas ao lado dele para fazer esse tipo de coisa. Porque quando ele saiu, quando ele me prometeu que a gente ia viver bem, ia sair lá de casa, eu saí confiando, eu confiei nele, né? Eu simplesmente entreguei minha vida para ele, para cuidar dele e para cuidar da minha filha, né? Pra gente realmente ter uma família. Eu fui enganada, eu fui completamente massacrada por ele. Eu não tive vida, né? Então eu deixo aqui a minha indignação, né, para mulheres que passam por isso e que não tem força, porque chega uma hora que a gente não tem força. E eu tive o apoio de 2 pessoas, inclusive no meu trabalho. No meu trabalho eu não posso dizer que era meu trabalho, porque o trabalho quem dominava era ele. Eu ia para lá só para não ter que ficar dentro de casa, porque ele não confiava em ficar dentro de casa, eu tinha que estar 24 horas ao lado dele. E aí Deus colocou 2 anjos na minha vida, por qual eu contava mais ou menos o drama que eu passava, e elas já estavam vendo que eu queria me matar, porque algumas vezes ele chegou a falar que ia me matar, porque já não estava mais aguentando eu viva, que eu já merecia morrer. E aí foi essas 2 pessoas, elas me ajudaram a sair de dentro dessa galeria, no qual eu deixei minha filha. Eu só consegui fugir porque eu deixei minha filha nas mãos dele. Enquanto ele entrava na galeria, dentro da loja, eu consegui fugir. Que eu fui direto para a delegacia da mulher, porque eu cheguei na delegacia da mulher igual um bicho, porque eu não tinha contato com pessoas. As pessoas que eu tinha eram aquelas que eu contava o meu drama, porque eu não tinha espaço para conversar com ninguém. Então a minha vida era essa. Quando eu cheguei na delegacia, atordoada, completamente perturbada, né, que foi quando conseguiram entrar em contato com a minha família, e lá eles já saíram a equipe para resgatar meu filho. Então foi esse o drama que eu vivi com ele, 24 horas. Todo mundo sabe, diversas vezes eu dentro da galeria, ele me empurrava, me batia, a polícia já chegou lá para pegar, e eu negava, eu sempre neguei, eu sempre negava que ele me batia, né? Porque eu tinha muito medo dele, muito medo do que ele vinha fazer, não era mais nem comigo, porque eu já não tinha mais força para viver, não. Eu tinha medo do que ele fizesse com minha mãe, com meu pai, com minha irmã e meu irmão, que tem a família dele, né? Meu medo, meu pânico, o terror era esse, né? E eu sabia que uma hora ele ia fazer. Foi quando no fim de semana, foi um dia antes, na quinta-feira, a última quinta-feira que eu passei com ele, que eu apanhei muito dele. Inclusive ele me deu muito tapa na cara, muita porrada na cabeça, que era onde não deixava hematomas. E aí eu falei, não, na sexta-feira eu tenho que conseguir fugir dele, na sexta-feira eu vou conseguir sair dele. E aí na sexta-feira a gente conversou e eu acabei perdoando ele, porque ele me prometeu que não faria mais nada daquilo. Porque os nomes que ele me chamava só se referia a desgraçada. O nome que ele se referia para mim era desgraçada. Todo mundo conhece. Por ele, se você for perguntar como era o nosso relacionamento, todo mundo tem terror e pânico dele. Todo mundo tinha pânico dele. Não sabia por que eu vivia com ele. Diversas pessoas chegavam até a mim. Assim. Por diversas vezes ele me obrigou a denunciar meu pai. Eu ficava sempre, meu pai e meu irmão. E eu sempre tentava me esquivar disso, e teve uma hora que ele teve que denunciar, ele tinha que denunciar meu pai, ele chegou a me levar como testemunha dele, porque ele me obrigava a ir, porque senão ele me matava, e ali eu muito frágil, muito fraca, tive que ir, porque não tinha pra onde fugir. Eu lembro do delegado falando assim pra ele,
o delegado até comentou lá, porque ele viu caracterizava as agressões e tudo, e aí ele falou pra ele, se for uma filha minha, se algum cara encostar o dedo numa filha minha, eu mato. E aí ele falou, e o delegado olhou bem pra cara dele, e ele sabendo de tudo que estava fazendo comigo, tudo, uma cara mais cínica, fez de conta que fosse um cara bacana também, que fosse uma boa pessoa, né? Então é esse mau caráter que vocês estão vendo aí se defender, é o que está na rua, é o que pode vir fazer mal a outra pessoa, sabe? A outra mulher, enganar do mesmo jeito, sabe? Eu peço aqui, inclusive o nome das brigas que a gente teve, que foi uma das brigas que eu ainda era muito envolvida com ele sentimentalmente, eu era completamente apaixonada, e uma das vezes foi quando a gente foi num restaurante próximo à nossa casa, e lá ele saiu quebrando tudo, ele rasgou até dinheiro. Eu tenho ainda, até hoje eu tenho as notas, as cédulas de dinheiro na minha saia que eu tive nesse restaurante com ele saiu quebrando tudo. Todas as pessoas podem servir de testemunha também, porque inclusive nesse dia que ele bebeu muito e queria se matar e me bater, porque ele falava me matar e depois se matar, né, e deixar a neném vivo. A ameaça dele era me matar e depois se matar. E nesse dia, inclusive, foi mais ou menos umas 1h da manhã, quase 2h da manhã, eu liguei pro pai dele, ele entrou muito embriagado em casa, e eu pedi que ele fosse pegar o bico da neném, a chupetinha da neném lá embaixo que tinha caído, porque ele veio quebrando o carrinho da minha filha. Eu morava a 5 minutos desse restaurante, era quase que na nossa rua. E ele veio quebrando tudo, esse carrinho. Inclusive tem pessoas na rua que viram, um casal viu. E nesse dia eu liguei pro pai dele, foi quando o pai dele me salvou. O pai dele e a esposa dele foram lá me pegar, me resgataram, eu e a neném, e aí eu fui passar o dia na casa da minha mãe, que eles me levaram de volta para casa, e aí eu lá ainda muito envolvida por tudo com ele, acabei voltando com ele, acabei perdoando ele, e eles falavam, se eu voltasse, o próprio pai dele e a madrasta dele falavam, mas Tamara, se você voltar, você ainda vai sair no carro do IML. Foram essas as palavras da madrasta dele, né? E eu mesmo assim voltei. Eu queria estar com ele. E no que eu voltei, porque eu achava que ele fosse mudar, porque ele me pediu perdão durante o dia inteiro por telefone, quando eu voltei, foi pior. O que era ruim se tornou muito pior, porque aí foram que começaram realmente as agressões físicas. Aí foi onde eu me debilitei mesmo. Foi quando o pai dele falou pra minha mãe lavar as mãos, que ele não tinha mais o que fazer, né? E minha mãe falou que não ia desistir de jeito nenhum. Foi por conta da minha família, essa família que ele está dizendo que está me colocando para falar, obrigando a falar, foi por conta dessa família que eu consegui sair dele. Foi por conta dessa família que alugaram um apartamento do meu lado, que colocaram escutas telefônicas para saber de tudo, porque ele fazia comigo. Foi minha família, meu irmão, que largou tudo, trabalho, tudo, para ver esse drama junto de mim, porque senão eu estava morta agora, senão eu era pessoa morta, eu era mais uma estatística, entendeu? Então eu deixo aqui a minha indignação. Se a mãe dele realmente quer uma reparação do filho dela, desse psicopata que me fez sofrer durante 2 anos, né? Passou 2 anos junto no início, até o fim do drama, que não é fim, porque tem 4 meses que eu estou separada, ele ainda continua ameaçando a família, que eu não moro mais em Goiânia, não tenho condições de residir em Goiânia, porque até hoje minha filha não sabe o que é ir num parquinho, ir numa pracinha, não posso sentar numa praça com ela, passar de carrinho. Eu sou 24 horas dentro de um carro viajando e voltando, indo e voltando para resolver essas questões de delegacia, entendeu? Então eu deixo aqui o meu esclarecimento, e eu não estou contando nem a metade do que foi, porque eu não consigo, eu estou completamente perturbada. Para eu conseguir falar com vocês, é só porque tem me indignado muito, mas eu não consigo falar. Minha boca não consegue, eu não consigo expressar o que está dentro de mim, o que foi feito, porque ele fez, tem coisa muito mais absurda, eu consigo só escrever, né? E no que eu escrevo eu não posso estar postando, mas ele vai vir a postar, eu sei que ele vai vir postar muita coisa, e essa é a minha forma de poder esclarecer o que eu tenho passado realmente. Muito obrigada.